Era uma vez um americano que trabalhou muito para comprar a casa nova. Juntou o valor da entrada e manteve um bom perfil de crédito. Só que ao sentar na mesa do gerente de banco, ele ficou surpreso. O gerente, sem olhar documento nenhum, assinou o contrato e disse: "Parabéns, agora você tem a sua casa própria." Sem acreditar, ele falou para os seus amigos: "Vocês acreditam que eu comprei uma casa sem comprovar nada?" Os amigos, é claro, foram averiguar. No final do dia, todos eles saíram com uma casa nova. A notícia se espalhou. Em pouco tempo, muitos americanos correram para comprar suas casas, sem mesmo saber como iriam pagar. Alguns compraram até mais de uma. Os imóveis valorizaram, o juro estava baixo e tudo parecia correr para um final feliz. O sonho americano. Neste momento você deve pensar: é agora que o caldo entorna. Sim, mas antes deixa eu te falar por que os bancos permitiram isso. Primeiro, não existe almoço grátis. Os bancos não fizeram vista grossa à toa. Eles sabiam muito bem dos riscos. Então por que fizeram isso? Simples. Na teoria, os bancos receberiam as mensalidades de todas essas casas financiadas. Se eu tenho um valor a receber, isso é um ativo financeiro. Se o comprador não honrar o pagamento, o banco tem a casa de garantia. Aí surgiu o primeiro problema para os bancos. Já financiei tanta casa que acabou o dinheiro para financiar outras. Como faço para antecipar o que estão me devendo e ter o dinheiro no bolso hoje para continuar emprestando? A solução, de novo, muito simples. Ele chega para um investidor qualquer e fala: "Vem cá, me empresta o seu dinheiro. Assim você me antecipa essas parcelas que eu tenho a receber e quando elas forem pagas, eu devolvo o seu dinheiro com um juro muito bom. Qualquer inadimplência, temos a casa de garantia." Que tal? Para o investidor fazia sentido. Então um banco criava um produto chamado A para viabilizar isso e todos estavam naquele momento muito tranquilos. O comprador da casa pagava as parcelas, o investidor antecipava as parcelas e ganhava juros, e o banco ganhava juros, comissão e tinha a casa como garantia. Aí surgiu o segundo problema para os bancos. Com a forte demanda por imóveis, começou a ter escassez de casa para financiar. Um beco sem saída? Para os bancos, não. Eles criaram um produto financeiro chamado B e avisavam os investidores que a rentabilidade seria ainda melhor. Mas no que consistia o produto B? Você investia, o banco prometia devolver o seu investimento com juros e, para garantir essa promessa, o produto B era composto por uma cesta de vários produtos A. Mas os bancos não explicavam uma coisa: se houvesse inadimplência dos devedores, só os investidores do produto A teriam a casa como garantia, iriam recuperar parte do investimento. E os investidores do produto B ficariam no final da fila correndo o risco de perder tudo. E a coisa foi tomando uma proporção tão grande que fizeram o produto C, que era composto por uma mescla de produtos B e A. Afinal, quando um devedor de perfil de crédito ruim era misturado na mesma cesta com outros de perfil bom, coletivamente era um produto considerado de baixo risco, diluído. Pelo menos era assim que as casas de classificação de risco entendiam. Imagine a proporção que isso tomou. Para cada uma casa de garantia, vários milhões de dólares foram investidos em produtos financeiros, todos dependendo de alguém pagar a hipoteca. Era uma formiga segurando um elefante. E prazer, o nome deste elefante é subprime, os créditos hipotecários de alto risco. O caldo de fato entornou em 2008 e tivemos a pior crise econômica desde a Grande Depressão em 1929. Mas será que foi tão grave assim? Primeiro, já de cara sabemos que oferecer empréstimo sem saber as condições do pagador já é um risco, mas a coisa só piora. Imaginem que eu financio uma casa de 300 mil. De repente minha casa vale 500 mil e o banco me permite pegar 200 mil a mais emprestado porque o meu imóvel, a minha garantia, valorizou. Loucura, não? E tem mais. Eu contratava o empréstimo a um juro abaixo da média, porém um juro variável. Se o juro subisse, minha dívida também subia. E não deu outra. Com a alta demanda por imóveis financiados, os juros subiram. E para muitos, a conta começou a ficar muito cara e começaram a não pagar mais a hipoteca. Como último recurso, tentaram vender as casas. E todo mundo tentando vender ao mesmo tempo,
Adivinha? Os preços dos imóveis despencaram. Então tivemos um cenário em que a dívida aumentou e o valor do imóvel diminuiu. O cenário perfeito para todo mundo abandonar o barco. Quer dizer, o banco. E foi exatamente isso que aconteceu. Na conta dos bancos só sobraram imóveis desvalorizados. O dinheiro que o banco emprestou virou pó, não ia mais voltar. E no mesmo barco dos bancos estavam todos que alocaram investimentos que tinham essas hipotecas como lastro. Ao pipocarem essas notícias, todo mundo começou a sacar seu dinheiro dos bancos. De onde o banco iria tirar dinheiro para cobrir as perdas? E como chegamos a um ponto tão crítico? Naquela época, os Estados Unidos estavam começando uma corrida eleitoral e envolto com os custos da guerra do Oriente Médio. Já que no Brasil, recebíamos o chamado grau de investimento, um selo de país bom pagador. E com isso, o Ibovespa batia máximas e máximas históricas. Nesse momento, eram raros os que estavam atentos aos vários indícios da crise que estava por vir. Algumas vezes o mercado balançava, mas sempre havia um sentimento de que aquilo era pontual, queria recuperar. Afinal, o mercado imobiliário americano é sólido. E assim fomos levando. Para você ter uma ideia, o primeiro sinal de que havia algo errado foi em 2007, quando um banco francês proibiu saques em fundos atrelados ao quê? A créditos imobiliários. E quando um banco inglês de empréstimo subprime foi nacionalizado, evitando a quebra. E aí chegou 2008, quando as coisas começaram de fato a complicar. Em março, o JP Morgan ofereceu resgatar o rival Bear Stearns. O FMI, vejam só, alertou para a crise de crédito. No início de setembro, o governo dos Estados Unidos anunciou o resgate de duas gigantes de hipotecas, evitando o colapso americano naquele momento. E logo em seguida, veio o grande marco da crise, o dia D do subprime. No dia 15 de setembro de 2008, às 1h45 da manhã, o Lehman Brothers pediu falência. Dessa vez, o governo recusou ajudar. E o calote deixou uma dívida de quase 700 bilhões de dólares e mais de 20 mil funcionários na rua. Em seguida, o governo americano voltou a agir e salvou a seguradora AIG, muito grande para quebrar. No Brasil, o Banco Central autorizou a compra de carteiras de créditos de bancos que estivessem em dificuldade e utilizou parte das reservas internacionais para conter o dólar. Na Europa, líderes de 15 países europeus se reuniram para combater a crise, através de pacotes e mais pacotes de socorro. Foi uma crise de escala global, porque o volume financeiro em subprime era de trilhões de dólares. Já havia se tornado um produto de rentabilidade atrativa e era vendido para o mundo inteiro. Quer um exemplo? Quando estourou a crise, a Sadia teve um prejuízo de 2 bilhões de reais com investimentos em derivativos tóxicos, que acabaram culminando na fusão da companhia com a Perdigão, que deu origem à BRF. A Aracruz, por sua vez, também perdeu dinheiro com derivativos e registrou um prejuízo de 3 bilhões de reais e acabou fechando um acordo e assim foi criada a Fibria. Tenta imaginar quantas empresas e pessoas na mesma situação. As bolsas no mundo inteiro despencaram. O S&P 500 caiu 40% em 2008. O Dow Jones mais de 30%. O Ibovespa caiu 37%. No dia 15 de setembro, dia da falência do Lehman Brothers, o Ibov caiu 7,59% no dia. E não se assustem, não foi o pior dia. Foram 6 vezes no ano em que o pregão acionou o Circuit Breaker, que é quando a bolsa atinge a região de 10% de queda. Foram 11 os pregões em que o índice brasileiro caiu mais de 6%. Setembro e outubro realmente foram os meses mais turbulentos de 2008. Então não foi só um pregão histórico, foi um castelo de cartas que ia desabando conforme as notícias chegavam. E cada pregão contava um pouco dessa história. Eu já trabalhava nessa época e pude presenciar de perto o que aconteceu com vários investidores. Era normal fazer operações envolvendo alavancagem. E conforme o mercado caía, alguns investidores iam dobrando a aposta. Não preciso dizer que muitos ficaram pelo caminho. Apesar de não ter sido uma marolinha, os impactos na economia real no Brasil foram menores que Estados Unidos e Europa. O Brasil se apoiou na expansão de consumo interno através de estatais, ampliação de gastos públicos e geração de empregos. O Ibovespa, em 2009, subiu mais de 80%, quase voltando às máximas de 2008. Os Estados Unidos já não subiram tanto em 2009, mas suas políticas de estímulo foram reconhecidas, à época, como uma das reações mais eficazes à prostração da atividade econômica. Conseguiram salvar o mercado de uma nova depressão
depressão como em 1929. Mas o sistema financeiro ficou em voga. E como nunca antes, a responsabilidade dos bancos. É difícil entender hoje como, diante de tantos sinais, ignoramos uma grave crise que se aproximava. Mas evoluímos. E hoje a informação é muito mais fácil de ser encontrada, por mais gente, mais rapidamente e com um grau de confiança maior. O sistema financeiro criou contramedidas e se tornou mais transparente. Apesar de no mercado não podermos cravar certezas, dificilmente deixaremos de ver um elefante desfilar na nossa frente novamente. É isso. Esse foi mais um vídeo da série Pregões Históricos, uma crise que conseguimos superar. Inscreva-se aqui no canal do Guia da Bolsa e ative as notificações. Até a próxima!